Começamos mais um Gambito da Rainha, o Gambito da Rainha de 2026, gente. Tá muito bom, porque eu tô com essa pessoa. Não poderia ser melhor. Maravilhosa, Maressa! Oi, oi, pessoal. Muito bom dia, Joyce. Estou muito Maressa, feliz de estar aqui com você, primeiramente. seja muito bem-vinda. Aqui é a sua Obrigada. casa, fica à vontade, viu? Tomando seu Obrigada. café, que eu sei que você Exatamente. gosta. E, gente, café é tão bom, né, Maressa? Nossa, eu como boa mineira, né, Aham. não vivo sem. Ai, que delícia. Maressa, mas me conta aí, como é que tá você? Como é que tá esse novo tempo na sua vida? Você vai contar mais tarde, mas antes disso, Tá bom. a gente vai contar um pouco da nossa história. Isso. Gente, a Maressa eu conheci em 2008. Nossa, foi tudo isso? Tem tanto Ah, não tempo é melhor não assim. falar isso não, né? Meu Deus! Esse detalhe é Tem melhor a gente muito não tempo, falar. né? Não, pode Pode falar. falar? Ah, então já tô falando. Então, foi Uau. 2008. Eu acredito que hoje eu tenho 18 anos. Eu sou péssima de matemática, mas acho Eu que tenho acredito que tenho quase 18 isso, anos. E assim, e foi incrível o nosso encontro, né? E agora é nosso Total. reencontro, gente. Com outras vidas, Exato. mulheres. Ela era menina, eu era da mais velha, né? Mas eu acho que a gente teve uma grande caminhada juntas naquela Exatamente. época. Muito E intensa, é né? muito intensa. E aí agora a gente se reencontrou. E claro que no primeiro podcast do ano eu ia trazer ela, essa mulher Nossa, sou muito maravilhosa. feliz, muito honrada, né? Ah. E me conta um pouco, Maressa, como foi a sua trajetória para chegar até onde você está hoje? Então, em todos os sentidos ou alguma Você área pode falar, você particular? pode falar assim, tá bom, vou perguntar. Quem foi a Maressa criança? Como é Uhum, que é a Maressa criança? De onde que ela é? uhum. Então, bora lá. Primeiro, sou mineira, né? Cresci no norte de Minas, numa cidade que chama Janaúba. Muita gente conhece Montes Claros, que é muito perto de lá. Cresci num lar cristão, o que foi muito bom para mim, porque foi onde eu construí, né, os meus valores, os princípios que eu tenho hoje. Obviamente, a gente vai construindo a nossa identidade, né, ao longo dos anos, que é o que aconteceu comigo, mas nunca deixei os meus princípios, tudo que os meus pais, né, ensinaram, a família também, o ambiente que eu estava. E fui uma criança muito feliz, muito alegre, E ela era o quê? Interior? interior de É. Minas, no norte. E aí vocês, qual eram os tipos de brincadeiras que vocês faziam lá? Nossa, Você lembra? minha memória não é boa, tá? Mas posso trazer alguma O que que queimada você... de rua. Ah, amava, né? Porque Queimada hoje não de tem mais tempo, rua, mas quando era criança amava. exato. Ia muito pra clube, esporte na escola, jogava handball, nadava, viajava pra competir. E, bem, de brincadeiras era isso, né, que a gente fazia. E você cresceu, sua adolescência se passou lá também? Eu passei minha adolescência toda lá, até que eu vim fazer faculdade em Brasília. É isso que eu ia te perguntar, como é que foi essa mudança? Por que que resolveu Brasília? Você ia para outro estado, ou foi escolher o Brasília? Como é que foi isso? Brasília teve muito a ver com o ambiente, especialmente relacionado ao curso que eu ia fazer, que foi Relações Internacionais. Eu me graduei na Universidade de Brasília e tinha também família perto daqui, o que gerou um apoio, né? Obviamente, sondei outros lugares também para Aham. estudar. Porém, Brasília sempre foi, quando eu defini estudar esse curso, Brasília foi a minha opção um. E felizmente eu consegui fazer essa primeira transição de cidade, que inclusive a minha mãe sempre me incentivou muito, por quê? E eu vou trazer esse ponto que eu acho super Aham. importante, porque eu vivia numa comunidade assim mais fechada em termos de cultura, com poucas oportunidades, Aham. embora a região metropolitana perto, né, tinha mais oportunidades, mas estar em uma capital me daria mais oportunidades ainda, e eu gostei da parte de construção de Brasília, Ah, incrível, né? sim, Assim, eu amo. a época não seria a única variável que eu deveria ter pensado tanto, mas foi forte por ter vindo a Brasília, visto toda aquela construção, uma arquitetura diferenciada para quem vinha do interior, né? Prédios bonitos também. E isso me chamou a atenção, uma cidade tranquila. E eu pensei, nossa, é uma cidade boa para se viver. Obviamente a gente vai aprendendo os contras também no decorrer da Sim, vida, né? sim. E então eu fiz essa transição para cá e até esse momento foi isso. Você chegou aqui quantos anos? Há 17 anos. 17? É, E você me 17 conheceu anos. quantos?
acho que 18. Tá vendo, gente? 17 para 18, eu acredito. Meu Deus, passa rápido, né? Nossa, eu cheguei aqui e te falei, parece que foi ontem. Parece que foi ontem que a Parece gente que se foi viu, é ontem. verdade. E com essa vida adulta tão corrida, né? O tempo vai passando e a gente fala, gente, mas como passou tão rápido, né? Eu acho que Brasília ele termina sendo uma boa escolha, principalmente para relações institucionais, governamentais e também essa parte internacional, né? A gente tem todas as embaixadas aqui Sim. e isso cria uma oportunidade gigante. E você achou a oportunidade nessas embaixadas ou não tem nada a ver com o que você optou fazer? Primeiramente, é uma área muito diversa no sentido de sub-áreas dentro. Uhum, Exemplo, sim que a gente tem a parte política, né? Mais especialmente política internacional, política global, um viés de economia, uhum. tá? A gente trabalha muito com economia no lado de diálogo econômico internacional, mas também de comércio exterior, mas também de internacionalização de empresas, de relações Sim, é muito governamentais diverso, né? dentro disso, exato, que é um pouco do que a embaixada faz. Nunca foi a minha intenção olhar para a embaixada, Uhum. tá? E hoje eu atuo, né, no mercado financeiro, na área Sim, mais específica de investimento, que na verdade quando eu entrei no curso não tinha sido o ideal, porém fui conhecendo muito da parte de economia à época, foi se né? apaixonando. Fiz vários estágios nessa área, Tesouro Nacional, na Câmara dos Deputados, mais dentro da Comissão, né, de Relações Exteriores também. E a gente vai conhecendo outras pessoas. Trabalhei para a FIFA, uma subsidiária que é a Met Services, que fica em Manchester. Então, daí a gente vai crescendo e fui seguindo esse viés até chegar nessa posição em termos profissionais de carreira. Então, não sei se é importante falar, Pode mas falar. pude fazer, né, um MBA em finanças na Aham. FGV Ai, aqui que de legal. Isso é Brasília. muito importante. Fiz boas conexões, aprendi muito. Acho que a gente não pode parar, né, de nos aprimorarmos, de Sim. estudarmos. E fiz uma outra especialização em assessoria de investimentos e informação na Universidade de Barcelona, né? Na Ai, que verdade, legal. Barcelona School of Management. E foi incrível também, principalmente porque eu gosto muito de cultura global. Você já sabe, né? Não tem Sim! como não Já falar, tinha, a gente. gente já tinha perfil desde de pequena, 18 anos, tá? É, Era uma menina, já falava das coisas do mundo, tudo brilhava os olhos em relação ao que é, acontecia no mundo inteiro. E aí, por isso, assim, aprendi muito mais, por exemplo, como que o europeu se comporta hoje na construção de riqueza, como que o europeu se constrói ali teu plano de sucessão de vida, né? Que é muito empresa familiar. Eu vou deixar para os filhos, vou deixar para a próxima geração, como isso é feito, como eles reagem também. Um exemplo muito prático. Hum, É, quando eu conheci famílias mais ricas de fato, bem elitizadas da uhum, Europa, eu percebi que a reação deles de procurar uma opção de investimento já não era rentabilidade igual a gente olha aqui no Brasil. uhum. Né? Não vou aprofundar nisso, porque eu quero conversar outras coisas Sim, com mas você, pode mas falar. acabou que chegamos nesse tópico, que eles não olham, eu vou relacionar meu investimento, começar aqui, porque vai me trazer uma rentabilidade. Óbvio que isso conta, mas para eles, assim, a elite, eles Uhum, preferem esse investimento aqui está vinculado a alguma estratégia de desenvolvimento uau. sustentável, Uhum, de inteligência artificial que vai trazer um retorno, um crescimento econômico para o meu país. uhum. Olha que legal. Então, aprendi muito a gente no Brasil. Uhum. Já temos também esse olhar, mas A gente ainda está é começando, a gente precoce. está começando a cultura do investimento agora, né? Eles já É, estão há anos com essa cultura, já tem essa cultura do investimento há muitos anos. é, Então, eu acho que é isso. sim. Essa coisa de deixar para o legado para as próximas gerações, né? Eles têm muito nisso. Totalmente. E a gente, no Brasil, a gente democratizou, né, essa área de acesso à Uhum. informação financeira, de educação mesmo, quanto a isso, principalmente durante a pandemia, né? Sim. Que foi quando o acesso à informação por meio das mídias sociais, né? A gente não podia sair, todo mundo ficou muito ali envolvido em mídias.
E o acesso foi chegando, né? As plataformas, os influencers foram crescendo ali, trazendo informação. E diz que a gente cresceu em tecnologia 20 anos, avançamos 20 anos na frente, né? Em tecnologia, Isso é na muito área bom, não de, sabia. de inteligência, mídias sociais, Sim, inteligência artificial vai depois. Mídias sociais, e nós avançamos tecnologicamente, o mundo avançou tecnologicamente com a pandemia. sim. 20 anos pra frente, Uau. imagina. E assim, me conta um pouco, como é que é esse trabalho seu com mulheres? Você incentiva mulheres na área de investimento? Como é que funciona? Eu vi só por alto, viu, gente? A gente tá conversando cru, nu pra vocês aqui, Exatamente, a ao gente está vivo. retomando aqui o nosso encontro, Aham, né, e aproveitando e Joyce? informando vocês, tá vendo? Olha, vocês Exatamente, estão gente. participando de uma coisa épica. E em primeira mão, Aham. tá? Então, o último ano e meio trabalhando dentro disso, né, desse setor de assessoria de investimentos, um dos pilares que eu pude desenvolver foi, sim, trabalhar com mulheres, em sua maioria empresárias da região de Brasília, Distrito Federal, onde a gente conseguia se conectar de forma, primeiro, a construir um network entre todas, né, porque todo mundo vende algum produto. Né? Sim, Todo mundo tem uma empresa. Eu falo que o médico hoje, ele está vendendo, isso. né? Uhum. Quem tem uma empresa de qualquer outro tipo de setor está Sim, vendendo, sim. né? Então, a gente trocava networking por meio dos eventos, primeiramente, para Uhum. expandir mesmo a base de clientes de cada um, inclusive a minha também, né? De prospectar novos Uhum. clientes. E dentro disso, para a empresária, trazer um olhar de como fazer uma gestão, tanto da pessoal, que a gente fala pessoa física, né? Que é Sim. eu como Maressa, como eu vou construir o meu investimento. Se eu não tenho hoje uma educação sobre isso e ainda estou no começo, eu vou começar ali com minha reserva de emergência. Segundo pilar, vou construir uma reserva para a realização de sonhos. E vou construir também uma reserva pensando no futuro, de Uhum. aposentadoria mesmo, de se eu tenho filhos, se eu tenho bens, se eu não tenho bens, como que eu vou fazer essa proteção, se acontece algo, uma situação como na pandemia ou uma questão de saúde, como que a gente se antecipa fazendo uma Uhum. gestão desse risco? E já para o olhar da empresária, como que eu também rentabilizo mais o meu dinheiro que eu pago funcionário daqui a pouco, né? O que vai acontecer? Como eu protejo a minha empresa? Como que eu entendo, por exemplo, se no país tem uma transição política, ou aumenta o preço dos bens, como a gente está tendo um efeito disso por conta de tudo que está acontecendo no mundo, Uhum. e isso afeta o preço do meu produto, ou às vezes tenho que desligar funcionários por conta disso. Como que eu faço essa gestão não no viés contábil, porque aí vai para a parte de contador mesmo, Não, né? é estratégia. De estratégia mesmo e principalmente de construir também um patrimônio financeiro para o empresário nesse sentido, gerando mesmo, trazendo informação, né? Porque o empresário ele conhece muito, às vezes entende disso, mas não sabe, por exemplo, se acontece uma questão familiar, um divórcio, por exemplo, na divisão de bens. Muita gente sabe, né, da dificuldade, de como é, além da questão emocional, mas eu vinha trazendo também um olhar mais peculiar de como fazer isso, Uhum. né? Nossa, que legal. E aí a gente constrói amizades também, a gente se conecta com pessoas incríveis de diversas crenças, de diversos nichos sociais também, né? Cultura, então eu fiz grandes amigas hoje também, então é sobre isso e hoje tô falando demais, né? Não, pode Não? falar. Tô te ouvindo. Amo. Só pegar mais um cafezinho, É. gente. E hoje, tananã, tananã. Não, e hoje eu tenho um propósito muito forte. Uhum. Eu comecei a trazer algumas pitadas nas redes Eu sociais, tô no meu amando, viu, gente? Instagram. Pode seguir. Me sigam, gente. Eu estarei compartilhando muito mais, É tá? Maressa. Campus com dois S no final. Se bem Acrescenta que um vai estar S. escrito embaixo, mas é bom Perfeito. pra frisar pra você não esquecer. Ah. Exato. E que é em primeira mão, que é o seguinte: um grande propósito que eu tenho hoje, né, que envolve também o profissional, mas mais em termos de propósito de vida, é empoderar mulheres. Eu Uhum. acho lindo, inclusive, o teu trabalho, assim, Ai, me encanta obrigada. tua história, né, de sobrevivência mesmo, de resiliência. Isso traz pra gente mais força, mais motivação, mas também um exemplo, né, uma inspiração de falar, Eu posso. gente, eu posso. A Joyce conseguiu e Ah. hoje inspira outras mulheres. Então, se ela conseguiu,
como que eu posso também aprender com ela, né? Ai, que lindo, E ajustar, emocionante. assim, pra minha vida, porque todo mundo tem alguma causa, alguma dificuldade, alguma situação, e nós, mulheres, temos muitas em comum, né, Joyce? É assim, eu já entrevistei acho que mais de 40 mulheres, não sei se chegou a 50 mulheres ano passado. E o que mais me chamou a atenção foi justamente isso. Quando eu assisto, eu reassisto, né, meus podcasts. Esse final de ano eu fiz uma maratona aí para poder assistir. Uau. É, ver pontos comuns, mulheres de diferentes culturas, diferentes tipos de vivências e sempre tendo pontos que são extremamente comuns ali de nós mulheres do feminino, né? Costumo dizer Exato. que o feminino é sagrado, para mim é sagrado mesmo. É Sim, uma coisa que é muito linda, é muito forte. sim, É uma doce coragem, mais ou exato. menos isso. Sim. Parabéns, tá? E com relação a isso, nesse empoderamento de mulheres, né? Aham. Eu venho trabalhando também em gerar uma consciência da importância da independência Sim, da mulher em diferentes frentes. Primeiro pilar, que é o meu foco principal, é o financeiro, né? Eu acho que sim, por trabalhar, por me aprofundar na temática, por ter tido uma experiência também que eu vou contar aqui um pouco nesse sentido, é importante a gente, como mulher, ter uma independência financeira. sim. E essa dependência financeira exige muita racionalidade, Sim, tá? principalmente por causa da questão de abuso, né? As mulheres, elas Totalmente. são, a gente é vulnerável a isso porque a gente é preso financeiramente. Muitas querem sair dessa situação, não conseguem sair porque estão presas financeiramente ali naquela situação. Sim, sim. E, inclusive, falando sobre isso, quando a gente fala desse tipo de abuso até mesmo psicológico, né? Eu Sim, falo, e eu não falo só de relacionamento direto, que é o que mais acontece na verdade, né? sim, E isso envolve todos os nichos, né, sim, Joyce? todos os Não nichos, só quem amizade, ganha um tudo. salário mínimo, a É, mulher que ganha bem, ganha ali seus 10 mil, 15 mil, quem ganha 100 mil, milhões, todos os nichos sociais, financeiros, pode passar por isso. Eu conheço uhum, mulheres que eu conheci aí no decorrer dessa minha jornada, em especial nos últimos 4 anos, que pôde compartilhar também comigo dessas experiências. Teve médicas, assim, bem estruturadas, que também passam por isso. E aí o que eu ia dizer primeiro, principalmente o que você trouxe, o abuso psicológico sim, eu dependo daquela pessoa e eu não posso me soltar dessa pessoa. uhum. Mas se eu já tenho uma construção também de reserva muito boa, o que acontece eu não dependo financeiramente. Abuso às vezes patrimonial também, né? Exatamente, que é o contrário. O que Uhum. acontece é que nós mulheres, justamente por termos uma questão emocional mais vulnerável, eu não tô falando de fraqueza, Sim, né? Não, claro. não é fraqueza, É porque mas a é a gente ama nossa. demais. É, A gente ama muito. A gente exatamente. ama intensamente. É da nossa biologia, Sim, né? É sim. Eu já biológico. sofri abuso patrimonial, claro. Eu já sofri, meus amigos já sofreram, e é uma coisa que tem que ser dita também. Exato. A pessoa E, entra na sua vida sem nada e quer usufruir do que ela nunca É. trabalhou. E às vezes a pessoa já até tem, mas É, ela quer tirar de você tirar por quê? tudo, Não sei se pra você você já não pensou ter. isso. Não só pra você não ter, mas Uhum. para que você se torne dependente dela, Uhum. a ponto de você ficar com um vínculo eterno, digamos assim. Mas por quê? Isso é um reflexo do abuso, Sim, né? sim, Então, e esse abuso, além de ter em relacionamentos, a gente tem o quê? Nas amizades, sim, a gente tem relações familiares, já sim. ouvi muita história, Uhum. né? E falando nisso, eu tive experiência de vida. Aí me conta, vamos lá. Se você quiser contar, você quer contar? Não, vou Tá começar pronta? agora, mas me acompanhem Isso, para entenderem mais e como que toda tá. essa Dá uma história pitada aí pode, de curiosidade, então. exato, pode agregar na vida de vocês. Eu acredito que sim. Que houve, então, um tempo recente na minha jornada como mulher que eu me tornei dependente. Uhum. Não no sentido de não ter, mas porque eu estava tão vulnerável emocionalmente que eu perdi praticamente tudo em termos de patrimônio financeiro que eu Uhum. havia construído em longos anos, com muito trabalho, né? Eu acho que Sim, todos nós trabalhamos por isso, né? A não sim, ser quem, né, herdou e eu respeito e sim. assim, acho que é válido também.
Mas, depois dessa construção, quando eu fui tomada, né, perdi tudo em termos financeiros, não foi fácil sair dessa situação. Que é o Uhum. que, conversando com outras mulheres que eu acabei conhecendo, né, por estarem em situação semelhante, porque qual que é o ponto também que eu quero trazer? Se você vê que você está em uma situação assim, a gente tem dificuldade de ter uma consciência de falar, Sim. olha, eu estou nessa situação. Às vezes alguém de fora, né, Vê mais. tá vendo? É porque, Maressa, é muito sutil. Os estudos, eles falam, né? A gente teve uma convenção em Pequim que fala sobre as violências, e uma delas foram tipificadas violências. Violência patrimonial e violência psicológica, que é também delapidar o seu patrimônio ali, para você poder, Totalmente. como você falou, se sentir é, é, ali presa naquela Exato. situação. Mas e como é que foi essa experiência para você? Quando que você conseguiu, foi a virada para você perceber? Porque geralmente psicólogo é muito sutil, é aos poucos, vai ali comendo a sua vida, entrando. E quando que você caiu a ficha? Já estava muito, você acha que passou muito do ponto de estar tarde ou você caiu um pouco antes? Como é que foi isso? Já estava tarde, porém em tempo de tomar uma decisão muito rápida. Tinha que Uhum. ser uma decisão muito prática e racional. O momento que E você sentiu eu algum momento que estava correndo risco de vida? que se eu não tomasse uma decisão antes, não fizesse essa gestão de risco, Uhum. eu não tiraria uma possibilidade. A gente não pode Uhum. tirar. Não, de hoje em dia, então, Até porque, que você vê os números crescendo, nunca a mulher vai imaginar que o cara que ela ama vai tirar a vida dela. não. Inclusive, tem um dado que um país na Europa que de 10 mulheres que morrem por violência doméstica, duas haviam entrado na justiça para Avisado. avisar. Ou Hum, seja, apenas duas. 8 não entram. Ou olha. seja, a grande maioria não entra por medo, por qualquer outra, né, Ou por não sabe que ameaça, tem. ou não sabe. Eu trabalhei também com mulheres muitos anos, acho que 7 anos, com Uau. mulheres na área de violência, né? Violência doméstica, violência patrimonial, violência política, então também trabalhei muito. Então, assim, como eu falei, é muito sutil, a pessoa não percebe. Por isso que a gente tem que ler os sinais. Sim, e um ponto que você me perguntou, quando que eu, né, tive essa virada de chave de entender? Primeiro, comecei a buscar informação. Uhum. Você sentiu que algo estava errado. Eu senti algo que eu Ele chegou a te comecei isolar das pessoas? totalmente, Olha, é desse jeito. totalmente. E comecei a buscar informações, comecei a acionar, por exemplo, uma pessoa próxima de confiança para começar a compartilhar, que foi uma pessoa que pôde também buscar conhecimento, trazer isso para mim. Uhum. Segundo lugar, sempre fiz terapia desde sempre. Inclusive, eu indico todo mundo. É Era muito visto bom, muito né? como preconceito, né, nos É. últimos anos, mas eu acredito que hoje já tá Já mais. quebrou esse tabu, mas Já quebrou. Espero que sim, acho que né, Joyce? as pessoas precisaram tanto que falaram, não, É, agora eu tenho que quebrar isso aí. porque a mente, É muito né? bom a A terapia. gente Ah, precisa. eu amo. E aí eu tive acompanhamento, aí chegou um momento também, eu nem ia falar isso, mas que a minha terapeuta que me acompanhava há muito tempo, mas já tinha assim uns 4 meses que a gente não se falava, me procurou, me trouxe uma preocupação, né, por me conhecer, por alguns comportamentos que ela Percebeu? observou e me trouxe também mais uma chamada que me trouxe clareza, racionalidade, porque às vezes Lucidez, a né? gente, lucidez, quando estamos em uma posição assim, a gente às vezes vê alguma coisa, mas não quer ver. Uhum. Entendeu? E aí, como do outro lado você ainda está em um ambiente muito tóxico, você está envolvido naquilo o tempo todo, e existe aquilo que o profissional até chama de gaslighting, né? Vocês podem pesquisar depois, eu também não sei assim de forma técnica Uhum. aprofundar, mas em resumo, é quando a pessoa te faz sentir culpada Ah, por sim. uma atitude e aí você pensa, será que eu falei isso, que eu fiz isso? Será que eu tô doida de fato? O que acontece? Eu cheguei a um ponto, para vocês terem noção, e eu vou falar abertamente, porque eu sei que tem pessoas que passam por isso, Uhum. não falam, têm vergonha de buscar ajuda, Sim. entendeu?
E, e eu cheguei a fazer até exame de ressonância do cérebro para saber que eu estava bem e estava tudo certo. Então, assim, eu tive esse acompanhamento, tive essa virada de chave. A minha conexão com Deus também, eu sou cristã. Uhum. A minha fé sempre foi um fundamento para minha vida, então eu me apeguei muito mais a Uhum. buscar a Deus da minha maneira e conseguir ter essa clareza e tomar uma decisão racional. Foi Uhum. muito de entender. Não tem como a gente ficar agindo só na emoção. Faz parte de nós, mas Uhum. existe uma racionalidade, Sim. existe histórico, existe evidências, assim, para tudo, né? Você vai comprar uma casa, você olha se tem escritura, se o terreno é bom, ou É. seja, isso são aspectos racionais para tomar uma decisão. Então, em resumo, com relação a isso, então, em termos de liberdade financeira, tomei essa decisão para me antecipar de possíveis riscos que eu poderia correr depois. E em segundo lugar também, então, essa liberdade financeira, graças a Deus, com muito apoio da minha família no início, né, e dos meus Você teve uma rede terapeutas, de apoio. tive uma rede de apoio que me permitiu superar uma depressão, Uhum. superar um trauma, me restabelecer e hoje eu falo, eu vivo muito melhor. Entendeu? Muito melhor. Depois que eu, né, passei por Mais tudo leve. isso. Muito mais leve, assim, e me sinto vencedora por ter É. saído de uma situação que eu poderia ter ficado. Que é o que Sim. acontece com muitas mulheres. Eu conheci mulheres mundo afora, Joyce, que estão em um relacionamento conjugal por conta que teve um filho Uhum. fora. Uhum. Pra não perder o filho, tem que ficar, tem que Sim. se anular em todos os E isso é sentidos. outra coisa que a gente tem que falar sobre esses tratados internacionais aí que são Sim, absurdos, que a mulher perde o filho e é a ninguém pode Convenção fazer nada. Internacional de É Haia. ridículo. Oh, É. desculpa. Com Não, todo respeito, mas assim, porque pelo amor de Deus, eu já precisa sim ser cada revisto. caso Todos os e casos que eu precisa. já ouvi também, a Precisa. mulher fica assim, Sempre numa a mulher que é situação. vulnerável, sempre a mulher que passa por essa situação, sempre ela perde o filho. É. Imagina uma mulher perder o filho. Eu sempre tive medo quando eu recebia assim ameaças abusivas de que ia da alienação parental. Até fui super contra a alienação parental, até agradecer as deputadas que lutaram aí pela gente, caiu ano passado, né, no É. finalzinho. E eles pegavam essa lei, que também acho que não é que tem os dois lados, né? Tem mulheres que fazem isso mesmo, mas eles pegavam essa lei e massacravam nós mulheres com a ameaça de perder Uhum. os filhos. Sim, Porque a primeira coisa que eles conseguem segurar é isso. Então, eu acho que sim. isso é muito dolorido. Falando disso, vou trazer só um ponto Uhum. forte, impactante, já me antecipando com o que vem por aí. Ah, E o mais básico que aconteceu, eu, pra ir fazer a minha unha, depois que eu já não tinha dinheiro, tinha que pedir. não, eu tive uma situação que me perguntaram cadê o dinheiro que estava aqui. Eu que nunca passei numa situação assim. Nunca precisei. Assim, época de faculdade, fazia estágio, tudo era uma vida Sim. muito mais contida, né? Por ter. A gente, né? É, andava de ônibus e Aham. tudo, né? E me orgulho de falar disso, mas de, sabe, e de De não ser poder fazer a ameaçada unha. por isso, de não poder fazer. E E vivendo num país livre, né? não, vivendo num país livre, em uma estrutura rica Sim. também, uma estrutura muito rica, Olha. tá? Enfim, depois eu conto pra vocês, eu vou postar algumas Vai coisas sobre postar e isso. vocês acompanham no Instagram, É, viu, gente? e então, assim, nesse ponto, isso foi o mais básico, O que mais doeu foi o ponto de virada. não, isso Não? foi o mais simples, Meu das Deus. coisas mais simples, Tá, então acompanha pra vocês. E aí, o segundo ponto, então, primeiro ponto, na verdade, que eu entendi e quero trazer para as mulheres isso. A importância da gente construir primeiro a sua independência financeira, não por medo, mas Sim. porque você precisa ter uma gestão de todos os seus riscos e da construção dos seus sonhos. Então, existem pilares que você precisa ter sua reserva de emergência, você precisa pensar no seu futuro dos seus filhos, você precisa estar protegida também caso aconteça uma doença, caso você tenha um patrimônio e queiram dilapidar. Você Sim. precisa ter essa consciência e esse cuidado. Não é ser egoísta, é ser cuidadosa. E sair do mundo da Alice do País das Maravilhas, né? Que tudo pra gente nunca vai acontecer isso com a gente. É. Porque a gente foi criada assim. Aí eu mesmo fui criada num lar de muito amor, de muito. Sim, Então eu eu não também. conhecia pessoas ruins. Quando a gente vai lá pra fora, a gente conhece pessoas ruins com más intenções, assim, absurdas. E olha que o meu pai sempre me falou assim:
minha família sempre me apoiou, né? Apoiou as minhas decisões, mesmo me recomendando, às Sim. vezes, orientações Contrário. distintas, mas respeitando, né, Sim. como adulta. Meu pai sempre fala, né, assim, a vida é muito dura. A vida tem muitas pressões. As pessoas são más. Muito cuidado por onde você anda. Cuidado com os ambientes. Mas a vida, ela vem cheia de pressão e você precisa estar preparado para isso. Aguentar a pressão. Olha que eu já sabia de tudo isso. Mas Aham. mesmo assim, você Mas é fala, porque você não tinha vivência, né, Maressa? exato, A gente é muito longe, é muita coisa. É a mesma coisa que você assistir um filme na TV total. e ver e ser longe. Os nossos pais falam, eles tentam proteger, mas a gente não tem a vivência. E às vezes essa vivência aí que é. Ah, mas isso que nos faz ser Sim, fênix, total. sair das cinzas E e voar, brilhar. e brilhar. E aí, Joyce, nesse sentido, o segundo ponto, além da independência, é como que eu vou também aumentar o meu patrimônio? Aham. Então, são dois vieses em termos de finanças. Segundo, Primeiro, criar o patrimônio, depois como vou aumentar, é isso? e se você já tem, né, Uhum. um patrimônio bem consolidado, seja financeiro, seja o bem de fato, né, uma casa, apartamento, terras, empresas, enfim, é importante você entender como proteger e como aumentar. Sim. Entendendo todos os riscos que a gente tem. Um risco sistêmico. Acontece uma tragédia na política, na economia. Segundo, um risco mesmo de liquidez do dinheiro. Parou de ter movimento do dinheiro no mercado, na Você empresa, tem que como ter que eu ele vou em várias fazer? caixinhas pra você poder. Ah, tô falando simples, tá? Tá. Essa parte eu não entendo. Mas é Você tem que isso. ter colocado em várias caixinhas pra você poder não ter. Se essas caixinhas cair no jogo, né? Eu gamifico tudo na minha cabeça. Se essa caixinha cair, você vai lá e plita na outra pra poder Não, se salvar. exatamente. É exatamente isso. Eu acho que é sobrevivência. Sobrevivência, E o segundo pilar dentro de tudo isso é a liberdade de expressão. Terceiro, né? Primeiro, segundo, terceiro. O terceiro, Isso, a liberdade de expressão. Uhum. Por que eu tô trazendo isso? Parece brincadeira eu estar falando isso como brasileira, vivo em uma democracia, Uhum. mas eu estava refletindo até vindo para cá que a democracia, ela não só é uma questão política, que é o direito mesmo, né, de escolher os governantes, de exercer o que quer que seja no país com tolerância, obviamente, né, respeitando ali a pluralidade que a gente tem no mundo, Sim. nas relações e tudo, e nas instituições também. Porém, como eu vivi uma experiência desse gênero que eu te contei, eu também tive a minha liberdade de expressão. Como eu posso dizer quando Tolida? Isso, exatamente. Minha liberdade de expressão tolhida. Como, Marissa? Como assim? Colocaram um durex na sua boca? Não, não colocaram um durex na minha boca. Mas primeiro, Você não podia falar tudo. a liberdade de ir e vir também, tá? Já ia me esquecer. Tinha que pedir permissão. Não. Chegou um ponto de que eu não podia tomar uma decisão por decisão de ir e vir, de fato, tá? Você tinha que pedir permissão? Como é que é isso? Não entendi. Não é que eu precisava pedir permissão, uma liberdade de Você ir não e tinha o vir recurso pra poder ir e vir. também, Foi tolhida. porque eu fui tolhida, mas também por questões legais e ameaças psicológicas Meu Deus. que eu não sabia em tempo, talvez por falta de maturidade ou a vulnerabilidade também que a gente se encontra em situação assim, tá? Sim. Que eu até já me culpei por ser vulnerável, mas hoje eu vejo diferente. Primeiro eu vejo como uma vencedora, né? Sim. Mas porque biologicamente é uma reação que acontece nesse tipo de situação, Sim. tá? Os médicos, os psiquiatras, há estudos que explicam isso, tá, Joyce? Então, fiquei com a minha liberdade de vir e eu até tenho receio porque a família não sabe disso. Uhum. Ah, Então, mas vocês você vai estão saber agora, já tô escutando sabendo. em primeira mão. Meu Deus. A liberdade de expressão, em qual sentido? Primeiro, porque de fato nós, como indivíduos, temos nossas particularidades. Então, se eu quero falar, eu gosto de usar um vestido rosa. Eu literalmente. E você tá linda de rosa. Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Eu vim mais, Linda, mais florida. feminina, mais tá linda. romântica. Tá linda. Obrigada. E eu quero usar uma roupa rosa. E olha que era um exemplo, mas eu passei por isso. Não poder usar uma roupa que eu gostaria, eu não tô falando de exposição de corpo, nada disso, tá? Eu tô falando de fato que representasse a forma como eu gosto de me vestir. Segundo, porque eu estou cozinhando dessa maneira. Também é uma liberdade na forma que eu faço as coisas. Uma liberdade de falar, eu gosto de tomar café
em vez de tomar chá. Uhum. Eu prefiro tomar um vinho tinto que um vinho Sim. verde, por exemplo. Até esse tipo de liberdade eu era, não, você tá fazendo errado, tipo, onde você tá com a cabeça? E isso vai passando, Vai vai te destruindo, né? fechando, vai destruindo primeiro a sua identidade, se você não toma cuidado. E aí, além disso, a liberdade de expressão da minha fé. Uhum. E olha que interessante, a gente acha que só mulheres, né, de países Árabe. árabes ou Nem os árabes, eu acho que é mais aqueles países ali da Pérsia, ali da Ásia, é, né? e Sim, até assim, sim, pessoas árabes, de mas religiões mais é, tradicionais, como o próprio cristianismo. Eu tô falando do sim, cristianismo, que gente, usa eu aquelas sou roupas. mais assim, pode se adequar à tua fé, tá? É, que Pode é ter estar liberdade de usar uma saia, pelo amor de Deus. exato, e Pode ter liberdade assim, de usar azul ou vermelho, pelo amor de Deus. Porque sem tem dia que eu precisar não se podia ir pra vincular, né, a Câmara. questão de Eu ia pra política. Câmara, eu tava com medo. Eu uso azul ou uso vermelho? Vou ser recebido por esse ou por esse eu vou ser Mas eu vou te rejeitado? contar, Isso não é liberdade. quando eu vou pra algumas reuniões, eu evito usar essas Sim, eu sei, cores. tem que ser intencional. Não, sim, mas assim, não deveria, né? É, Mas fica ali vinculado às cores, a marca não deveria. sim. Inclusive, eu fiz alguns vídeos recentes com um tom de roupa, porque eu achava que para a ocasião ficaria legal, né? Chama a atenção ali, pensando Aham. no marketing também. E aí depois eu pensei, gente, mas vão vincular a questão política e tudo. Falei, mas É porque quando a gente paciência, não fala dá de política, pra. não dá pra ficar o tempo inteiro, né? É. Você me lembrou muita coisa. Primeiro, a gente tá vivendo, pra quem não sabe, a gente tá em 2026, que eu sei que vocês vão ver isso também muito na frente. A gente tá vivendo uma questão da guerra do Irã, da queda do Ayatollah. Os caras não caem de jeito nenhum, mas vamos ver. Eu tenho muita amiga no Irã. Muita amiga. Eu tô, acho que é 15 dias sem falar com elas. E eu sei que provavelmente elas não estão vivas, porque elas são de linha de frente. Uau. Por quê? Quando teve a questão do Afeganistão, as americanas, o exército americano saiu do Afeganistão, as iranianas esconderam as afegãs que eram jornalistas, que eram publicitárias, que eram. Eu não vou chorar, eu prometo, mas dói. Que eram publicitárias, que eram. Elas esconderam essas mulheres políticas e para trazer para o Brasil, enquanto não saía a parte burocrática, porque enquanto isso a gente corria contra o tempo para elas conseguirem, né? Elas saíam dentro de carros de frutas, coisa assim Escondidas, né, louca. pra Em sobreviver. pleno século XXI, parecia filme, Sim. coisa de louco. E aí as iranianas foram, que eram também militantes, né, da causa, foram e esconderam elas lá. E aí o que acontece? Isso eu tô trazendo hoje, o que acontece hoje, qual que é o meu sentimento em relação a isso? Eu tenho 15 dias que eu não falo com minhas amigas, e eu tenho Uhum. 15 dias que eu acho que alguma coisa aconteceu com elas. Porque talvez não, mas como elas são de linha de frente, entram pra guerrilha para poder combater o governo mesmo. Eu tinha uma amiga, Mari, minha amiga, né? A Mari, Uhum. ela falava pra mim direto, Joyce, eu não vou te falar, não vou mentir, eu odeio a minha religião, eu odeio as pessoas daqui desse país, dessa religião. E assim, eu acho que em outros países é diferente, né? Eu não julgo ninguém, tem que ser da religião que Sim. quiser, mas é porque lá a religião para elas é uma questão de opressão, elas são obrigadas a a andar acompanhada na rua, não pode andar desacompanhada, a ir pra academia em turnos diferentes. E os turnos são os piores, que tipo, elas dizem que faz academia à tarde, que é super quente. Uhum. Ela é calvoga também, ela é Amazonas. Tudo isso elas eram tolhidas. É. Cabelo tinha que estar coberto, se não Sim, tivesse eu coberto, acredito. ia ser preso e torturado. Não sei se pode Você falar isso me na fez até internet. lembrar, só um Pode parêntese, falar. antes de você concluir. Eu conheci, inclusive, quando eu estava retornando para o Brasil, uma iraniana que falou para mim que ela vivia mudando de hotel porque ela fugiu por conta da família que obrigava a exercer uma fé que ela não reconhecia e se ela ficasse lá, ela ia morrer. Na verdade, ela tinha se mudado para a Alemanha, Uhum. estava naquele momento na Espanha e ela ficava mudando para não ser encontrada pela Sim, família. olha. É, E é assim, a gente nem tem noção. Agora, a gente tem mulheres no nosso país que estão vivendo isso. Dentro dos relacionamentos. total. Então, eu acho que quanto mais movimentos de libertação de mulheres, de posicionamento das mulheres, eu não Total. vou usar a palavra empoderamento, Marisa, porque ela meio que é uma palavra, virou uma palavra política. Tá, Eu sim. quero usar palavras neutras. Quanto mais mulheres posicionadas,
que nem você, que acreditam, que sofreram, sofrem e têm uma visão humanitária para aquelas mulheres, mais movimentos, muito melhor vai ser o planeta. Sim, é por isso que eu falo, é importante nos posicionarmos, é importante ter essa consciência, não deixar que nada nem ninguém roube as nossas liberdades, e até essa liberdade de expressão, né, Joyce? Vivemos Sim. uma democracia, gente. Então, eu falo, eu perdi a minha liberdade de exercer a minha fé, de falar, quero ir em um culto. Qual o problema de eu ir em um culto? Eu fiquei quase 2 anos sem poder ir. Tanto que quando eu pude ir, foi uma sensação tanto de liberdade que às vezes as pessoas não vão entender por não terem Sim. vivido. E eu fiquei pensando, justamente essas histórias das suas amigas, que estão numa situação muito pior, né? O país, todo esse governo, conflito, né, é. Joyce, assim, geopolítico até, trazendo, assim, um olhar rápido sobre isso. Todos esses conflitos internacionais que a gente está vivendo, a questão principalmente do Oriente Médio, que é ainda mais longo, né, vem de uma longa data, conflito ali, Estados Unidos e China, principalmente em relações comerciais, né, com as barreiras tarifárias, questão dos Estados Unidos e Venezuela, como que isso afeta, né, o preço das coisas, as relações ali entre os próprios estados, possibilidade de um conflito, uma guerra, enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas tudo isso impacta, né? Como que a gente lida com o nosso dia a dia, como que a gente constrói isso e chama atenção para esse cenário que às vezes é esquecido durante todo esse discurso midiático, né? Verdade. Que é como que pessoas vulneráveis, porque tem muitas crianças também, Sim. né? Questão de gênero também, que acaba sendo vulnerável. O que está acontecendo? Quais são as instituições que hoje trazem esse amparo? E falando disso, até eu vou comentar sobre o Projeto Retomar, que uma grande amiga está à frente, quero que a gente se encontre com ela, vou te apresentar. E com relação a isso, elas trabalham aqui na região com mulheres vítimas de abuso e também vulnerabilidade financeira, né? Então, tem esse apoio, tem psicólogos, tem advogados e ano passado, inclusive, eu tive uma participação pequena trazendo ali informação financeira e olha, como guardar R$10, porque a gente acha que não existe isso, existe, gente, e tá perto da gente. Verdade. Pessoas vulneráveis que, de fato, uma cesta básica vai fazer diferença. Sim. Entende? Sim. Faz diferença, então deixo, assim, até nessa reflexão da Vanessa, gente a gente tomar O consciência. nosso tempo se esgotou assim de uma forma boom. Meu Deus. Mas eu vou te convidar pro 2. Tá A gente tem que bom. falar sobre geopolítica, a gente tem que falar sobre o que tá acontecendo. A gente tem que falar sobre a questão mais frágil que é a humanidade, porque eu acho que a economia, tudo se envolve, Sim. né? E ninguém tá falando dos seres humanos que estão ali. E, ai, não, porque tem que ser, olha só as falas, porque tem que ser governo tal, porque tem que ser rei tal, porque tem que ser presidente tal, senão tal vai acontecer isso. Até então, Sendo tenho medo de falar, assim, meu lado político, Sendo sem que os agredir seres o outro, humanos, entendeu? sendo que os seres humanos, eles são mais importantes, Sim. porque a riqueza tá ali. É A gente tem a verdade, riqueza no Joyce. minério, a gente tem a riqueza em tudo. Temos tudo isso, é riqueza. Só que a principal riqueza é a riqueza da humanidade. Essa diversidade, essas cores, é você ser livre para falar Essa o que você quer, pluralidade, essa né? pluralidade desse país. Mas é isso, É. minha amiga, e suas considerações finais para o nosso público? Gente, deixo aqui então para vocês refletirem: liberdade financeira, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão. Tome consciência, busque informação, busque rede de apoio e, por fim, tome decisões racionais. Comece a olhar para as evidências, para o histórico, para os riscos possíveis e tome essas decisões de forma racional, mesmo com o coração muitas vezes apertado, mesmo com vergonha de pedir ajuda. Eu deixo essa reflexão para vocês. E me acompanhem também. Joyce, foi lindo estar aqui com você. Muito feliz com esse tô muito convite. feliz. Muito Eu vou honrada. chorar. Eu também. Muito honrada com esse convite e já quero participar de novo. Com Tá? certeza. Obrigada por tudo. Nossa história, né? A gente Nos tem trouxe que... até aqui. Nos trouxe até aqui e a gente em algum momento precisa aprofundar nisso É também, verdade. contar aqui pro pessoal, né? Com Obrigada. certeza, com Obrigada, certeza. Joyce. Maresa, muito obrigada a você. Ai. E, gente, muito obrigada por estar aqui com a gente até esse momento. E pode ter certeza que ficou no gostinho do Quero Mais o 2. Vamos fazer o Gambito da Rainha 2 da Maressa. Ilha Brasil Comunicação com você sempre. Um grande beijo e até a próxima.